Estou um pouco tensa de entrevistar uma pessoa que tem doutorado. Você aí que achava que eu falava bem, você não conhece Jana Biscardi. A gente já começou mesmo. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao Mundo Gordelícia. Bem-vinda, Jana Biscardi! Obrigada, Mariana Xavier. Nossa primeira collab de 2018. Tô até um pouco constrangida aqui, porque a pessoa é internacional, a pessoa é sei lá o quê. E é muito autêntica, porque a pessoa Jana se chama Janaísa, não Janaína. Temos esse plus. Exatamente. Quer dizer, com isso a pessoa não poderia ter uma história de vida assim, básica, normal, comum, simplória. Claro que não. Jana, super obrigada. Eu é que agradeço o convite. Gente, olha, o canal da Jana, já vou começar fazendo propaganda porque é maravilhoso. Tem, assim, conteúdos incríveis, super bem falados. Tem, olha, eu que sou uma pessoa apegada na língua portuguesa, devo dizer que realmente é, assim, quase um orgasmo assistir. Gente, para. Você vem na casa de uma pessoa famosa e ela fala isso de você e você chora, entendeu? Você chora. Mas sempre com conteúdos muito interessantes, coisas de debates importantes pra gente abrir a cabeça. Fala um pouquinho pras pessoas, fala um pouquinho de você, Jana. Nossa, eu estou aqui um pouco constrangida, gente, porque vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo onde eu estou. Bom, o meu canal começou lá no finalzinho de 2015, né? E eu queria muito falar de linguagem, a maneira como a gente se comunica, em especial falando um pouco de como a gente faz isso nos ambientes corporativos, como a gente interage e pensar um pouco como é que a gente dissemina preconceito sem nem perceber, né? Através da linguagem. A minha formação é toda em linguística e foi um pouco por isso que eu comecei o canal. E é maravilhoso e isso vocês vão assistir lá, porque hoje aqui a gente vai falar de um outro papo, que é uma coisa muito especial, assim, que foi o primeiro vídeo que eu tive, assim, o prazer de ver da vida da Jana, porque vocês sabem que a gente sempre conversa muito aqui sobre esse papo de aceitação, de empoderamento e de como lidar com as coisas que acontecem na nossa vida, mas às vezes a gente ainda tem uma visão muito limitada desse tipo de coisa, né? Quando a gente fala de aceitação, de características que às vezes nasceram com a gente, o tipo de cabelo, o biotipo de ser gordo ou ser magro, e às vezes a gente não pensa em quantas coisas acontecem, quantas coisas são adquiridas na nossa vida e com as quais a gente tem que aprender a lidar. E eu queria muito que você contasse a sua história sob esse aspecto para as pessoas. Eita, Mariana! Pois bem, né? Eu em 2009 eu descobri que eu teria que passar a conviver com uma enfermidade crônica que se chama doença de Crohn. E essa enfermidade é uma doença do intestino que faz com que você pode sentir muitas dores e sofrer muito por conta dessa enfermidade. Mas ela é controlada através de medicações e você pode também viver muito bem com ela. Então esse foi um primeiro baque, né? De algo que não veio comigo de fábrica e que de repente me apareceu. Eu tava lá muito tranquila vivendo a minha vida no doutorado na Alemanha, super feliz. Pá! Mentira, nada de pá. Tava muito bem lá, muito contente com o que eu tava fazendo e de repente eu comecei a sentir uma indisposição, não sabia bem o que era. Quando eu fui ao médico, ele me disse: você tem colite. Eu falei: não, vou sair do consultório, vou voltar aqui, porque tem uma coisa errada. É uma doença crônica, eu vou viver a vida inteira com isso. Ele: sim. Eu falei: não, tá pessoa errada, não é possível que seja comigo isso. Eu era jovem, 27 anos, né? Então foi o primeiro baque, né? De me habituar a ter que conviver com uma condição que não era minha de base, eu não nasci com ela, né? E aí no ano passado, vários anos depois, eu fui fazer um exame de rotina de controle da doença de Crohn e aí tive uma perfuração no intestino. A minha vida estava toda organizada, eu e meu marido, a gente tinha acabado de decidir ir pra Suécia e aí a gente tava já com tudo isso planejado. Era assim, sexta-feira, meio-dia, no meu exame, depois do almoço eu ia ligar pra minha mãe pra falar pra ela. No final de semana a gente ia avisar a família lá de Salvador e a gente ia organizar tudo em um mês pra ir embora pra Suécia. E é muito curioso isso, né? Porque eu acho que a gente tem sempre uma sensação tão grande de controle sobre a vida da gente, né? Então a gente elaborou tudo, a semana inteira, a Mariana falando só disso. Não, porque a gente vai assim, vai fazer assim, vai fazer assim. Tudo encaixadinho. Eu entrei pra fazer o exame e eu não saí. Não tinha mais meu celular, eu não tava mais indo pra minha casa. Quando me acordaram, tinham me dado morfina pra eu não sentir dor. Uma liga médica, enfermeiros, todo mundo em volta, dizendo: você perfurou seu intestino, você vai fazer uma cirurgia de emergência agora, vem vindo uma ambulância te buscar.
E isso mudou completamente a minha vida nesse último ano, porque eles tiveram que me colocar uma bolsa de colostomia. Os médicos, eles fazem como se fosse um atalho na sua barriga, com um pedacinho do seu intestino. A gente tá falando de intestino de merda. Sim, gente. Vamos quebrar esse tabu. Sim, estamos falando disso. E aí ele deixa uma parte pequena do seu intestino pra fora e ele costura isso. E esse pedaço do intestino pra fora vira o seu novo cu. Eu chamava de barriganos, porque era na barriga, mas era o meu ânus. Significa que os seus dejetos saem por aí, eles colocam, você usa uma estrutura que você compra ou é oferecido pelo governo, em que você atacha isso na barriga, nessa região, e é ali que são coletadas as fezes, e aí você não tem mais controle sobre o cocô, e também não tem mais controle sobre pum. Então, eu podia estar aqui conversando com você, tipo assim, super pum rolar, e eu não tenho como controlar isso, né? E foi engraçado porque quando eu acordei, quando eles me acordaram no exame, eu falava assim, não, eu tô indo pra Suécia. Eu tô indo pra Suécia. Eu só consegui responder isso. Tipo, não façam nada, vocês não podem mudar o meu destino. Eu estou indo pra Suécia. É muito louco, né? Porque eu tinha acabado de acordar, eu tava com um problema sério de saúde de repente, e eu não conseguia assimilar isso, porque eu tava ainda muito no controle, na ideia do planejamento, tudo. E aí vem uma série de etapas no uso da bolsa, no entendimento desse novo corpo, na aceitação desse novo corpo. E aí você fala, tá, eu faço o que com isso? Eu lembro que na primeira manhã, quando eu olhei por debaixo do lençol, porque eu demorei pra olhar, eu não tava ainda sentindo muito bem, então quando eu olhei, eu falei, é isso, eu pedi, não faça isso comigo. E fizeram, porque não tinha outra alternativa. Mas, depois que me aconteceu, às vezes que eu falei sobre isso no canal, ou quando alguém me pergunta, eu falo, olha, pra muitas pessoas, viver com uma bolsa de colostomia é vida. Foi o que me salvou, né? Que me permitiu continuar vivendo. Então, tem sempre muitas maneiras da gente ver a maneira como a gente tá vivendo uma nova fase. É claro, eu não acordei de manhã e falei, ai, que alegria, eu aceito este meu corpo, eu aceito essa nova fase. Eu chorei muito, eu sofri muito no começo, porque as roupas não funcionam mais. As pessoas olham, as pessoas olham assim pra mim. E aí a minha vontade era me justificar. Como a gente sente a necessidade de se justificar por aquilo que a gente é, ou aquilo que a gente passa a ser, né? E isso foi, quando eu falei, meu Deus do céu. Tanto que eu fiz umas fotos. Eu falei, eu não tô conseguindo me entender no meu corpo. Tá muito esquisito. Eu sempre fui muito magra. E aí eu emagreci mais ainda. Então eu tava muito magrinha. E eu tinha essa bolsa atachada ao corpo. Eu ainda me acostumava com as roupas, pelada, com o meu marido. E eu fico pensando muito nisso. Tudo. Você, no caso, você já era casada, você tem um marido que, pelo que você diz, é incrível, te apoia muito em tudo. Mas ainda assim, eu suponho que tenha sido muito difícil. Muito. Porque é um corpo estranho acoplado ao seu. E tem essa coisa de como vou ser sensual tendo uma bolsa de merda pendurada em mim. Porque, a grosso modo, é isso que você pensa, né? E eu não vou dar fazer uma fala maravilhosa, não. Foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu tinha muita dificuldade de me entender nesse novo corpo. A bolsa de colostomia faz barulho, a bolsa mesmo, é uma coisa de plástico. Eu me lembro, a primeira vez que eu transei com meu marido, depois que eu botei a bolsa, e demorou, foi assim, 15 dias depois eu tava ótimo, tava transando. O mundo real não é assim, tá, gente? Não é mesmo. Eu tava super feliz de estar me permitindo aquilo, mas eu não conseguia desfocar do barulho da bolsa. Porque ela batia, fazia um barulhinho, mas não era um barulhinho de cama, era um barulhinho de, sei lá, de plástico. Como se você estivesse transando num colchão coberto por plástico porque uma criança ia fazer xixi ali, sei lá. Exatamente. E eu falava, minha nossa, o que é isso, assim? Mas, veja, era o que eu tinha pra viver. E o meu marido, ele respeitou muito esse momento também. Eu vivo repetindo aqui, as pessoas às vezes acham que Mariana é uma referência de autoestima, ela tá sempre se achando linda, maravilhosa o tempo inteiro. Não, gente, é absolutamente humano que a gente tem os nossos momentos de tristeza e fragilidade. E sim, de questionar por que a gente passou por aquilo, por que tinha que ser com a gente, né? Opa! Quando eu fiz essas fotos, eu gosto muito de escrever, então eu fiz alguns textos. E acabou que esse texto apareceu aqui, apareceu ali. E nisso, várias pessoas apareceram pra falar comigo. E várias vezes, nossa, como é que você foi à praia? Porque eu fui à praia pela primeira vez e fiz um texto, me emocionei muito e tal. E nesse primeiro momento que eu fui à praia, por exemplo, os olhares dos outros não importavam. Porque naquele momento,
Eu tinha acabado de sair do hospital, eu tava viva. Então era uma sensação muito pulsante ainda de, cara, eu sobrevivi. Mas depois do dia a dia da gente, ele vem. É inevitável que os olhares te chamem a atenção, que você comece a se olhar também de outro jeito. E eu escolhi fazer as coisas. Eu fazia. Eu ia pras palestras, quando andei pra São Paulo, assistia as coisas. Aí tava lá, todo mundo em silêncio, ouvindo a palestra, de repente, todo um pum gigantesco, todo mundo ouvia, olhava. Eu aceitei viver assim, desse jeito. Mas é claro que a autoestima nessa hora, ela ia pro chinelo. Porque as pessoas estavam olhando, você tá soltando pum e você tá fazendo cocô no meio da rua, sentado assistindo alguma coisa, almoçando. Ninguém tá sentindo nada porque... É verdade, então não tem cheiro nem nada, mas você tá vendo o que tá acontecendo. Então isso reestrutura muito, né, a cabeça da gente. Eu não gosto de colocar ninguém na posição de herói. Muitas pessoas falam, ai, como você é forte. Eu falo, cara, era o que eu tinha pra viver. Mas eu hoje entendo muito mais esses enfrentamentos e as dificuldades que as pessoas têm na hora de lidar com o próprio corpo, ou com uma novidade no corpo, ou com uma dificuldade que tem com o próprio corpo. Então, o que você, Jana, falaria pra alguém que de repente tá assistindo a gente e que tá passando por uma situação dessa, né, de alguma coisa, alguma fatalidade, alguma coisa que aconteceu e que tirou essa pessoa do controle e que de repente tá passando por esse momento que você já passou de opa? Eu acho que eu diria que é preciso uma dose bastante razoável de coragem. Às vezes a gente vê o modelo das outras pessoas e acha, eu preciso fazer aquilo, daquele jeito, porque a pessoa fez daquele jeito e deu certo e eu tenho que seguir. Não, você acabou de descobrir que você não tem o controle. Se liberte. Faça a partir do seu movimento de coragem. É uma coisa meio, talvez, boba de dizer, mas eu chorava, eu sorria, eu sofria e era alegre da forma mais intensa. E isso foi o que me ajudou, porque eu me permiti me soltar de qualquer amarra e me permiti ser ajudada. Tenha sua dose de coragem e se permita ser ajudado. Muito obrigada. Eu é que agradeço, que maravilha. Gente, espero de verdade que vocês tenham gostado. Não deixem de conhecer o canal da Jana, a gente vai botar o link aqui embaixo. Tem vídeo nosso lá, falando um bocado da minha trajetória. Com certeza coisas que vocês têm muita curiosidade para saber. Então vai lá e não deixe de deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, se você se identificou com essa história de alguma maneira, se você conhece alguém que já passou por isso. E vamos nós nos ajudando a superar os desafios da vida. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau. Ai, eu adorei! Ai, cara, eu falo demais. Eu também, amiga. Eu sou geminiana. Editor que se estrepe. Ele que se vire. Resolva esse problema, meu filho. Resolva.